O que um iniciante natural precisa saber sobre hipertrofia não é tanta coisa assim, igual eles fazem parecer aí na internet, tá? Na verdade, eu consigo resumir a maior parte delas em uma frase, tá? O que você vai precisar é de um estímulo que seja frequente, constante e progressivo. O que eu quero dizer com essas três palavrinhas-chave? Isso aqui já é basicamente 90% do que você precisa saber para começar e conseguir aquela hipertrofia de iniciante, tá? Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagonal Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. Um estímulo que seja frequente quer dizer que você vai ter que ir várias vezes durante a semana, beleza? Você não pode fazer uma só vez por semana o grupo muscular, porque não é o suficiente para você ter progresso a longo prazo. Você é um animal, você é um bicho, e vamos supor que você encontre, por exemplo, animais peçonhentos de vez em quando, uma vez, duas vezes por mês. Você acha que isso é o suficiente para você aprender sobre eles, você ter medo deles? Um exemplo muito doido, né? Mas eu quero colocar a seguinte perspectiva: o seu corpo só vai adaptar se você demonstrar para ele que aquilo é essencial, aquilo é muito importante, e se você não adaptar, você vai morrer. É basicamente isso que tem que acontecer para o seu corpo resolver gastar energia com alguma coisa que não seja a sua sobrevivência. Então você precisa de 2, 3 vezes por semana ter um estímulo. Se você tiver um estímulo demais, você não vai conseguir recuperar e você vai começar a perder. Por quê? Porque novamente você ainda é um animal, então tudo tem que ser meio que equilibrado, tudo tem que ser meio que no caminho do meio, tá? Com bastante moderação e bastante paciência. Isso é um estímulo frequente. Gabriel, constante e frequente é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Constante é porque você não pode faltar treino. Se você faltar treino, é o negócio. Você vai estar tendo aqueles encontros de vez em quando, você não vai gerar adaptação. Você precisa de mostrar para o seu corpo que é tão importante porque você se encontra naquela situação extrema sempre, constantemente, toda semana, dia após dia, mês após mês. Dia após dia não, porque não é todo dia. Mês após mês, ano após ano. Você tem que faltar o mínimo possível. Você faltar 1, 2 sessões por ano, entendeu? Porque é só assim que você vai conseguir chegar realmente a longo prazo em distâncias muito grandes. Você nunca vai fazer uma maratona se você corre 1 quilômetro e para e vai correr o outro quilômetro em outra semana, correto? Pense nessa perspectiva. O estímulo tem que ser frequente, ele tem que ser constante, mas ele também tem que ser progressivo, e é isso que é a diferença do treinamento, né, com anilha, com resistência, do que as outras atividades. Se você joga futebol toda semana, duas vezes por semana, toda semana, daqui a 5 anos, você acha que você vai estar com a perna gigante? Não, você não vai estar, porque o seu estímulo não é progressivo, você sempre joga o mesmo jogo, o mesmo tempo. Provavelmente você vai estar lesionado. Por quê? Por lesão de esforço repetitivo, é sempre igual. Se você faz natação, então, natação é diferente, natação tem a resistência que é a água. Você vai estar lá nadando e quanto mais rápido você move na água, mais resistência ela produz. Com o passar de vários anos, 5 anos, seu ombro vai estar super desenvolvido? Não vai estar, tá? Não cai nessa falácia, porque o estímulo não é progressivo. Gabriel, por que jogadores de futebol e atletas de natação têm ombros grandes e pernas grandes? Por quê? Porque eles treinam fora do futebol e da natação. Simples. E o treino que acontece fora do evento esportivo, ele é constante, frequente e progressivo. Entendeu? Então, sempre que você estiver falando de treinamento e hipertrofia, você tem que fazer exercícios. Exemplo do bíceps, que é o exemplo que todo mundo dá. Você vai ter que fazer exercício de bíceps 2 vezes por semana, toda semana, não pode faltar, e cada vez com mais carga. Isso é 90% do que você tem que saber, tá, sobre hipertrofia para iniciantes. Gabriel, quais são os outros 10%? Os outros 10% é o seguinte, que não existe treino de hipertrofia para gente natural. Eu vou repetir, porque barulho lá fora. Não existe treino de hipertrofia para natural. O que existe é treinamento de força, você ficar mais forte. O único caminho sustentável para uma pessoa natural ficar maior é ficando mais forte. Por quê? Porque alguma coisa tem que ser progressiva e tem que ser o seu treino. O seu corpo não muda. Quando você está falando de outras pessoas aqui dessa plataforma, desse site vermelhinho aqui, que vão te falar que existe treino de hipertrofia, é só você fazer 3 séries de 10 a 12, essa pessoa, ela é progressiva em algum aspecto. Qual? O corpo. Essa pessoa aumenta a quantidade de hormônio, aumenta a quantidade de resposta hipertrófica, e o treino dela pode ficar igual. Você não tem esse luxo, tá? Você não tem esse dinheiro para fazer esse investimento, vamos dizer assim. Você tem que utilizar outras variáveis. E quais são? O treinamento. Então você precisa de ficar mais forte, porque esse é o único caminho. Gabriel, comecei a treinar força igual você fala e não tive hipertrofia. Por quê? Porque no começo você vai ter adaptações neurológicas, porque força não é só hipertrofia, tá? Então por isso que não é algo que você vai ver de cara acontecer.
vai demorar um tempo. Depois que você tiver as adaptações neurológicas, a hipertrofia sempre acontece. Inclusive dizem, isso não é confirmado, mas é uma hipótese de que a hipertrofia ela é uma consequência de você ficar mais forte, tá? Também existem controvérsias sobre isso, mas eu não vou entrar aqui. É só para você ter uma ideia de quanto essas duas coisas caminham juntas para a pessoa que é natural. Então, para fechar o vídeo, eu vou resumir, tá? O que você precisa de saber se você é iniciante para o seu caminho na hipertrofia? Você precisa de saber que você tem que ficar mais forte, como? Através de um estímulo constante, frequente e progressivo. Eu espero que isso te ajude a navegar nesse mar de informações falsas, ruins e de gente querendo te vender um tanto de coisa.